Olá, meus alunos! Vamos hoje iniciar uma aula de negação de proposições compostas, tá? E tabela verdade. Então, o que é negar uma proposição? Negar uma proposição é inverter o valor lógico dela. Se inicialmente ela é verdadeira, ela passa a ser falsa. E se ela é falsa, ela passa a ser verdade, tá certo? Nas proposições simples, aquelas proposições que só nos dão uma informação, uma única ideia, negar elas é bem tranquilo. É só colocar o operador lógico não antes do verbo, tá certo? E aquelas frases, aquelas sentenças que já vier com o operador lógico não, para negar elas é só removê-los, tá bom? E nas proposições compostas, como é que a gente nega? Aí a gente tem que observar os detalhes, a gente tem que observar qual o conectivo lógico que está unindo aquelas duas ideias. Qual o conectivo lógico presente naquela proposição para poder a gente negá-las, tá bom? Então, vamos iniciar a aula agora com o conectivo lógico é, tá? Vamos trabalhar as negações de proposições compostas. Conectivo é. Vamos lá? Estudo e passo. Como é que a gente nega o conectivo é? A gente nega a primeira proposição, nega a segunda e inverte de é para ou. Não estudo ou não passo, tá? Bem simples, bem tranquilo. E se fosse na forma simbólica? Que muitas vezes nas provas aparecem da sentença, negue a seguinte sentença. Aí aparece lá A, B, C, D, E, aparece a forma simbólica, tá? Como é a forma simbólica da expressão inicial? É P e Q. P simboliza a primeira sentença, Q a segunda. Como é que a gente faz para negar? Nega as duas proposições e inverte o E para ou. Não P ou não Q. Bem simples, bem tranquilo, tá bom? E o próximo conectivo? Conectivo ou. O conectivo ou é o inverso do é, tá bom? Vamos ver agora. Conectivo ou. Também conhecido como disjunção. O outro era conjunção, tá? O conectivo é conhecido como conjunção. Temos a sentença: estudo ou passo. Como é que eu nego o ou? Nega a primeira, nega a segunda e troca o ou para é. Não estudo e não passo. Tá certo? Nega a primeira, nega a segunda e troca o ou para é. Simbolicamente, como é que fica? Primeira preposição P, ou, ó o símbolo aqui do ou que. Como é que eu nego? Não P e não que. Certo? O inverso do é. Quando tem ou, nega os dois, coloca é. Quando tem é, nega os dois e coloca é. Mas, Patrícia, você deu exemplo aí. E quando na sentença já vier o não? Vamos fazer aqui? Por exemplo, vou à praia ou não tomo
sorvete. Vou à praia ou não tomo sorvete. O que a gente faz primeiro? Determina, né? Qual o conectivo lógico que a gente tem aqui. Conectivo lógico do ou. Como é que a gente nega o ou? Nega a primeira, nega a segunda e troca o ou para é. Como é que ficaria a sentença? A primeira, tranquila. Como é que eu negaria? Colocaria o não antes do verbo. O verbo vou ficaria: não vou à praia. E essa sentença aqui já veio o não, Patrícia. Como é que eu vou negar ela? Vou tirar o não da jogada. Ficaria: tomo sorvete. Tá certo? Bem tranquilo, igual a proposição simples. Quando a gente tiver que negar uma proposição que já vem o não, a gente remove o operador lógico. O operador lógico não, tá? A negação de vou à praia ou não tomo sorvete seria: não vou à praia e tomo sorvete. Bem tranquilo, né? Vamos agora para o próximo conectivo. O conectivo ou de junção exclusiva. Ou. Um vai no início da frase e o outro vai no meio. Deixa eu alterar aqui, porque como o outro vai no início da frase, não pode começar com letra maiúscula, né? Tem que ser minúscula. Ou estudo, ou passo. E aí, minha gente, como é que eu faço? A partir daqui já começa a ter que prestar um pouquinho de observação. Como é que eu vou negar as sentenças? A gente vai fazer a forma simbólica para ficar mais didático e depois eu passo por extenso, porque senão vocês podem se complicar um pouquinho, porque aqui já começa mais trabalho, tá bom? Como é que é o símbolo do ou? É igual ao ou, só que com um tracinho embaixo. Primeira proposição P, segunda proposição Q, tá certo? Como é que é a negativa do ou? É a negação, né? Vou botar aqui para vocês entenderem que é a negação dessa sentença aqui. A negação é P, I, Q, ou nega tudo agora. Não P e não Q. Nossa, Patrícia, é isso tudinho? É isso tudinho. Ou. Como é que fica por extenso? Vamos traduzir isso aqui que eu acabei de mostrar a vocês. Eu vou pegar a primeira proposição estudo, a segunda proposição passo, vou uni-las com o conectivo é. Estudo e passo. Agora eu vou colocar o conectivo ou e negar as duas proposições. Não estudo e não passo. Tá certo? Repete a sentença do jeito que ela vier e troca só o conectivo ou pelo conectivo é. Estudo e passo. Coloca o conectivo ou e nega ambas as proposições junto com o conectivo é. Não estudo e não passo. Essa seria a forma de negar a proposição ou, o conectivo ou, né? A gente negaria essa proposição com o conectivo ou dessa forma aqui. Dá um pouquinho de trabalho, é um pouco mais trabalhosa, mais detalhada, mas com calma, conforme a gente for resolvendo exercícios, resolvendo questões, a gente vai conseguir, tá bom? Vamos para o próximo conectivo. Conectivo sim, então. Conectivo se então.
se, então. Se então. Vamos colocar aqui. Se estudo. Então. Passo. Se estudo, então passo. Como é a forma simbólica do se então? É uma seta para a direita. Primeira proposição. P, seta, que. E como é que eu nego a proposição se então? A gente repete a primeira, coloca o conectivo e nega a segunda. Fica a primeira, coloca o conectivo e nega a segunda proposição. P e não que. É assim que a gente nega. Como é que ficaria? Ficaria, repete a primeira, estudo, ó, se então, não repete, tá? Estudo e nega a segunda. Não passo. Patrícia, pode dar outro exemplo? Posso. Vou colocar aqui em vermelho. Vamos colocar um exemplo que já tem uma negativa, um não na frase. Já na frase original, vou colocar aqui. Se viajo, então não trabalho. Como é que a gente nega o se então? A gente repete a primeira proposição, coloca o conectivo e nega a segunda proposição. Fica viajo e como é que eu nego quando já vem o operador lógico não na sentença? A gente tira ele. Bem simples. Viajo e trabalho. Como é que ficaria a simbologia? A simbologia dessa sentença original era assim, ó. P, se então, não, que. E como é que a gente fez? A gente repetiu a primeira, virou P. E como é que a gente nega quando já tem a negação? Tira o não. P e que. Tá joia? Bem simples, né? Diferente do ou, que é aquele negócio todinho. Agora a gente vai para bicondicional, que é o se, somente se. Também dá um pouquinho de trabalho, igual o ou, mas a gente vai conseguir, tá? Se, somente se, que é o último dos principais conectivos lógicos de proposições compostas, tá? Se, somente se. O se vem na frente, primeira proposição, somente se, outra proposição. Vamos lá. A mesma o exemplo que a gente tá usando, né? Já que a gente tá trabalhando com ele. Se estudo, se somente se passo. Como é a simbologia do se, somente se? Seta dupla, apontando para ambas as proposições, para ambos os lados. Primeira proposição é P, seta dupla, que. E como é que a gente nega o se, somente se? Como é que a gente faz? A gente vai fazer a primeira proposição, conectivo negar a segunda, ou nega a primeira e repete a segunda. Vamos fazer simbolicamente aqui? Vai ser primeira proposição e nega a segunda, ou nega a primeira e repete a segunda.
Bem trabalhoso também, igual o ou, tá certo? Só que o ou, qual a diferença? O ou a gente repete, vai ser P e que, ou não P e não que. Aqui a gente vai fazer assim, a gente vai negar a segunda, ou, e na próxima vez a gente vai negar a primeira. Como é que ficaria? Estudo e, olha a negação, não passo ou não estudo e passo. A negação seria aqui. Vamos repetir com outro exemplo? Que nem o exemplo que eu dei passado, né? No sim, então. Se viajo, se somente se trabalho. Pausadamente. Quais são as proposições dessa sentença? A primeira é viajo. E qual é a segunda? Trabalho. P e que. Tá certo? P e que. Se viajo, como é que a gente vai fazer a negação de se viajo, se somente se trabalho? A gente vai repetir a primeira, que é viajo. Vai colocar o conectivo trabalho. E não trabalho. Perdão. E não trabalho. Ou, conectivo ou, para unir. Vamos agora inverter. Vai colocar não viajo e trabalho. Tá joia? Também dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas essa é a forma negativa. É a forma de negar o se somente se, tá bom? Exercitar isso, fazer bastante questões, resolver, fazer bastante, como é revisões, né? Como é que é a negação do i, como é que é a negação do ou, como é do ou, enfim. A gente tem que exercitar bastante para que a gente não esqueça. Então, vamos agora só fazer um resumo rápido das negações das proposições compostas. Então, como é que eu nego quando a proposição vier com o conectivo é? Nega ambas as proposições, nega a primeira, nega a segunda e coloca o conectivo ou. Como é que eu nego quando a proposição apresentar o conectivo ou? Mesma forma, só que troca o conectivo. Nega ambas e coloca o conectivo no meio. Nega a primeira, nega a segunda, coloca o conectivo No ou, como é que eu nego o ou? Simples. Repete a proposição do jeito que vier, troca o conectivo ou pelo conectivo i. Ou nega ambas as proposições, coloca o conectivo e no meio. No se, então, como é que eu nego o se, então? A gente repete a primeira posição e nega a segunda proposição. E no se, somente se, como é que a gente faz? A gente repete a primeira proposição e nega a segunda, ou nega a primeira posição e repete a segunda proposição, tá? Agora, a gente vai iniciar num assunto que despenca nas questões, né? Que é a tabela verdade. O que é a tabela verdade? É a gente conseguir julgar se aquela proposição composta ela é verdadeira ou falsa. Porque nas proposições simples é muito fácil a gente descobrir o valor lógico da proposição, né? Da sentença. Por quê? Porque não tem como a gente somar, não tem como a gente calcular, não tem que a gente comparar. Tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo a vocês. Se eu disser a vocês a sentença. Hoje é segunda. Hoje é segunda. Se eu disser a você hoje é segunda, você consegue me dizer se é verdade ou falso? Consegue. Vai depender do dia que você está assistindo o vídeo. Se você estiver assistindo o vídeo na segunda-feira, vai ser verdade.
Se você estiver assistindo o vídeo, como hoje, por exemplo, hoje é quinta. Se você estiver assistindo o vídeo hoje, hoje não é segunda, então aqui vai ser falso. Então, na proposição simples, é fácil você julgar se é verdade ou falso. Se a sentença é verdadeira ou se ela é falsa. Porque não tem outras para você comparar. E, por exemplo, se a gente viesse assim. Se essa questão apresentasse assim. Hoje é segunda. E amanhã é feriado. Feriado. Se a sentença vier assim. Hoje é segunda e amanhã é feriado. Como é que eu vou dizer que ela, por completo, não as partes, é verdade? Como é que eu vou dizer que essa proposição composta é falsa? Vai depender do conectivo que tiver aqui. Cada conectivo tem a sua condicionante. Cada conectivo tem a sua tabela, né? Então, por exemplo, hoje é segunda. Hoje é segunda é falso. E amanhã é feriado. Digamos que amanhã fosse feriado e aqui fosse uma verdade. E agora, Patrícia? A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. E aí? Como é que eu sei se a proposição é verdadeira ou falsa? Vamos descobrir agora. A gente vai construir agora a tabela verdade dos conectivos. Vou colocar aqui bonitinho para vocês. Esse azul aqui. Tabela verdade. A gente vai fazer a tabela verdade dos principais conectivos lógicos. Tabela verdade. Vamos iniciar com o conectivo é, que é o exemplo que a gente já tem aqui. Ó, conectivo é. Como é que a gente representa a primeira proposição? P. A segunda, que. E como é que é a simbologia do I? P, I, Q. Vou fazer aqui a tabela bonitinha. Pra gente começar a resolver. No E, a gente tem a segunda condição. Quando a proposição composta, for conectada pelo E, só vai ser verdade, ela só vai ser verdadeira, o resultado só vai dar verdade quando ambas as sentenças forem verdade. Se houver um falso, toda a proposição é falsa, tá? Vamos fazer aqui. Quando a primeira é verdade e a segunda é verdade, toda ela será verdade. Quando a primeira for verdade e a segunda for falsa, toda ela será falsa. Quando na primeira for falsa, na segunda verdadeira, ela será falsa. E quando ela for falsa na primeira, falsa na segunda, ela vai ter como resultado falso, tá? Então, observa que quando as duas serão verdades, ela será verdadeira, ou seja, só tem uma condição do conectivo E admitir que toda a proposição seja verdade, ou seja, quando ambas forem verdadeiras. Então, no conectivo E, quando você vê um falso, já diga logo, já mate logo a questão que toda a proposição é falsa, tá bom? Viu falso no E, proposição falsa. Vamos agora para o próximo conectivo, conectivo OU. Conectivo OU. Conectivo OU, aqui no meio. Conectivo OU, bonitinho para vocês. OU. E vamos ajeitar aqui a tabela. Conectivo OU. No conectivo OU,
Hoje é segunda ou amanhã é feriado. Então, como é que a gente sabe que no conectivo ou o resultado total, a somatória, ela vai ser verdadeira? No conectivo ou teve uma verdade, pelo menos uma verdade, toda a proposição vai ser verdadeira, tá? Como, por exemplo, aqui. Aqui a gente tem verdade, verdade. A sentença é verdadeira. Aqui a gente tem verdadeiro ou falso, mas no ou exige o quê? Pelo menos uma verdade para toda ela ser verdadeira. Aqui tem falso na primeira, verdade na segunda. O ou diz o quê? Teve uma verdade, tudo é verdade. Não importa onde vier, se vier na frente ou atrás, teve verdade no ou, a sentença é verdadeira. Toda a proposição será verdadeira. E aqui o único caso que o ou não é verdade. Por quê? Falso e falso. Não tem nenhuma verdade. Então, aqui ela vai ser falsa. A proposição composta por ou só vai ser falsa quando ambas as proposições forem falsas. Se teve uma verdade, já marca lá como verdadeira. Tá bom? E agora vamos para o próximo. O ou, a disjunção exclusiva, que tem a sua particularidade, assim como cada um dos conectivos. Conectivo ou. Aqui, ó, o símbolo do ou. Ou hoje é segunda ou amanhã é feriado. No ou não admite que as duas sejam a mesma coisa. Ou seja, só uma pode ser verdade e só uma pode ser falsa, tá? Como assim? Quando a primeira é verdadeira no ou, falta eu colocar aqui. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, não pode. No ou tem que ser necessariamente uma verdadeira e uma falsa. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, o resultado é que a proposição é falsa. Quando a gente tem uma verdade e uma falsidade, ou seja, quando uma é verdadeira e a outra é falsa, verdade. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, qual o resultado? Verdade. E quando é falso, o resultado é falso. Por quê? Porque o ou depende que uma delas, uma das proposições, seja verdadeira e a outra seja o seu inverso, seja falsa. Ou falsa no começo e verdade no final, ou verdade e falso no final, entendeu? Verdadeiro ou falso, falso, verdadeiro. Não pode ser as duas iguais. Verdade, verdade é falso. Falso e falso é falso. Tá bom? Vamos agora para o se então. O se então é bem facinho. Tem até um bizuzinho, né? Que é bem conhecido para quem estuda para concurso. Do se então. Conectivo. Se então. Se hoje é segunda, então amanhã é feriado. Vamos colocar aqui o símbolo do se então, que é uma seta apontando para a direita. Vamos lá? Quando no se então, a primeira proposição, que aqui é se hoje é segunda, for verdade e a segunda proposição também for verdade, ela vai ser verdadeira. Quando a primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira, ela será verdadeira. Quando a primeira é falsa
e a segunda também é falsa, ela será verdadeira. E quando é que a proposição do sim, então, é falsa? No Vera Fischer. Vera Fischer. Ou seja, quando a primeira for verdade e a segunda for falso. Só assim, somente assim, o sim, então, será falso. Pegou aí? O tem que ser toda verdade, para toda a proposição ser verdade. O ou tem que ter pelo menos uma verdade. No ou não pode ter verdade, verdade, falso e falso. Tem que ser uma verdadeira e uma falsa, ou uma falsa e uma verdadeira. E o se, então, se tiver o Vera Fischer, verdade, falso, ela vai ser falsa. Todas as outras possibilidades, todas as outras formas que vier, vão ser verdade. Somente aqui no Vera Fischer que ela vai ser falsa, tá? Vamos para o último, que é o se, somente se, o bicondicional. Se somente se. Se hoje é segunda, vou botar aqui para caber. Se somente se com E. Se amanhã é feriado. Qual é o símbolo do se, somente se? É uma seta dupla. Apontando uma seta apontando para os dois lados. Quando é que no se, somente se é verdade ou é falso? Quando ambas forem iguais. Quando a primeira for verdade e a segunda for verdade, ela vai ser verdade. Quando a primeira for falsa e a segunda for falsa, ela vai ser verdade. Primeira verdadeira, segunda verdadeira, sentença verdadeira. Primeira falsa, segunda falsa, sentença também verdadeira. E aqui, quando for o inverso, uma verdade e uma falsa, ela vai ser falsa. Falsa e verdade, ela vai ser falsa. Tá bom? Então, no sim, então, quando ambas as sentenças tiverem o mesmo valor lógico, ou as duas verdades, ou as duas falsas, ela, por completo, vai ser uma proposição composta verdadeira, tá? Se vier uma divergindo da outra, se vier uma verdade e uma falsa, ela vai ser falsa. E como é que a gente pega? Como é que a gente fixa tudo isso na nossa mente? Resolvendo questões. Então, o próximo vídeo, a próxima aula que eu vou fazer vai ser somente de questões. De negação de proposições simples e compostas e questões envolvendo tabela verdade. Eu postei hoje nos stories do meu Instagram uma questão que revisa toda a tabela verdade, tá? Todos os conectivos lógicos. Então, depois vocês vão lá, correm e dão uma olhadinha, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.